Olá, eu me chamo Paulo Matos, sou um dos mentores da Science Investimentos, sou portal aí de educação financeira com ênfase em investimentos em ações, principalmente no mercado fracionário, né? Aquilo que você não precisa de tanto dinheiro. A gente está aqui justamente para completar o mercado e te ajudar, dado que outras fintechs, acredito eu, não fazem isso. Bom, eu acabei de me logar aqui na Science Investimentos e o vídeo tutorial de hoje é sobre a questão da educação financeira, que é o nosso pilar mais forte. Então, quando você desliza aqui, você vê que a gente tem aí 5 componentes principais, né? Vou começar aqui com os textos informativos, porque eu acho que, dependendo do seu nível de conhecimento, esse deveria ser o ponto de partida. Aqui, textos não são nem anexos, são textos no próprio site, então se você puxar por alguma coisa dessas informações aqui pelo Google, é possível que você seja direcionado para cá. E nos nossos textos informativos, informações valiosíssimas, pode acreditar, não tem em qualquer lugar não. Desde descrições sobre ações, mercado acionário brasileiro, mercado fracionário, eu te explico por que esse mercado fracionário é a nossa vibe aqui, tá certo? Falo sobre informações básicas ao investir, falo sobre as corretoras, o link da CVM para acessar essas corretoras, tá certo? Links também na Bolsa de Valores sobre essas corretoras. Então, assim, uma informação realmente relevante demais para que você escolha a melhor corretora e que ela esteja devidamente vinculada à CVM, né? Fala sobre custos de transações, portfólios já montados, caso você não queira uma estratégia ativa de montar o seu próprio portfólio. Então, textos aqui, a meu ver, muito ricos. Clicando aqui em educação financeira, além desses textos informativos para leigos, iniciantes, enfim, para quem vai dar aula, são textos bem práticos. A nossa parte educativa tem ainda os tutoriais. A gente tem aqui 3 temporadas. Deixa eu retornar aqui. Temporada 1, e isso haveremos de ter infinitas temporadas, né? Mas vamos lá, as 3 primeiras já definidas. Primeiro, estatística aplicada a investimentos, depois só teoria de carteira e depois modelagem de apressamento de ativos. E aqui as 2 primeiras temporadas já estão registradas aqui e até datadas. Então, são textos que podem ter de 1 página a 20 páginas, tanto faz, depende de cada assunto, que a gente vai aqui estratificando em cada um dos 10 volumes aqui, por exemplo, os 10 componentes dessa primeira temporada, o passo a passo. Tem que começar com dados financeiros, onde extrair, a gente ensina tudo isso, os vídeos tutoriais que ainda vou mostrar, eles são muito úteis nesse sentido também. Depois a gente passa para retorno, métricas, estatísticas, um catupilhão de métricas e estatísticas, seja voltadas para risco, performance, gestão de risco, enfim. Vamos escolher aqui um dos tutoriais aqui. Obviamente, todos estão disponíveis para o assinante, para o público em geral, só os 2 primeiros tutoriais. Deixa eu só colocar aqui os tutoriais, o volume já da segunda temporada. Toda a parte aqui de teoria de carteira, mas num nível muito diferente do que você vê em livros. Primeiro porque eles são escritos em inglês para o mercado geralmente americano, europeu. Aqui não, aqui é olhando para a realidade brasileira, é muito diferente. Eu confesso que eu acho que isso não tem livro nenhum. E claro, muita aplicação também dos papers, e aqui já quando é que cada um vai estar disponível. A gente tem quase 1 ano aí já juntando essas 2 primeiras temporadas. Vamos baixar esse terceiro aqui, só para dar um exemplo, que é um tutorial. Um textinho em PDF, esse aqui de 1 página só, com as referências dos artigos, tá? Dando aí uma noção geral por que essas métricas são importantes. Vamos aqui para esse aqui é mais aplicado, esse aqui tem umas fórmulas, tem exercício no final, cada tutorial tem a sua particularidade. Então aqui só exemplos para o mercado acionário brasileiro,
muitas formas, como é que você calcula. E no final aqui um exercíciozinho, tá? Então esse aqui com 6 páginas. Eu vou ser muito sincero, juntando todos esses tutoriais, a gente ainda vai lançar um livro aplicado para investimentos em ações no Brasil, coisa que eu também acho que não há nem parecido disponível para a gente hoje em dia. Deixa eu correr aqui resenhas teóricas e resenhas empíricas. A gente também já selecionou aqui 3 temporadas, tanto para os artigos teóricos clássicos, como para artigos empíricos aplicados ao mercado acionário brasileiro sempre, tá? Então aqui eu posso dar uma olhada nos clássicos aqui, os artigos que já estão listados e que serão resenhados, sempre uma página só, em português, de maneira acessível, uma interpretação a mais neutra possível de qual foi a contribuição desse monstro da ciência. Então, aqui também, só os 2 primeiros são disponíveis para o público geral, a maioria é só para o assinante. Então, clicar aqui nesse paper clássico de 1952, do Markowitz, né, que, digamos assim, dá um início da teoria moderna de finanças. É um paper, um Journal of Finance, volume 7, paper curtinho, de menos de 15 páginas, mas que está em inglês, é difícil de ler, é difícil de acessar, se você não tiver, digamos assim, se não for assinante de nenhuma dessas plataformas científicas. Então aqui a gente destrincha para você, tentando usar o mínimo de economês possível e sempre contando até historinhas dos bastidores desse tipo de paper, tá? Então aqui também você tem uma janela de tempo, tá? Que nem seriados nessas plataformas, quando é que vai estar disponível o próximo. Aqui a cada 15 dias, os tutoriais também são a cada 15 dias. Aqui você tem os clássicos e aqui você tem as resenhas empíricas, tá? Então, só para ter uma ideia das resenhas empíricas da primeira temporada, vão ser só sobre teoria de carteira aplicada ao Brasil, só artigos, todos eles gratuitos, você conseguiria acessar na internet sem problema nenhum, mas só artigos de autores, assim, professores, que pesquisam ativamente em finanças, e artigos publicados na Revista Brasileira de Finanças, na Brazilian Review of Econometrics, na Revista Brasileira de Economia, Operational Research, Empirical Economic Letters, enfim, só revistas nacionais e internacionais aplicadas ao Brasil. Cada uma dessas aplicações é para o nosso mercado acionário e publicações relativamente recentes aí dos últimos anos, tem até desse ano de 2017 já, tá? Também restrita aos assinantes a partir da terceira resenha, as 2 primeiras acesso ao público, até para que você possa conhecer o que é o conteúdo de cada um deles. Essa sequência aqui empírica vai suceder aquela sequência de 10 clássicos, então após os 10 clássicos, você já vai ter uma maturidade melhor para entender essas 10 resenhas. Então a gente vai ter temporadas de clássicos sendo sucedidos por temporadas de aplicações e assim vai, tá? E fechando a questão dos vídeos, você vai ter vídeos semelhantes a esse, basta clicar aqui com tutoriais. O primeiro vai ser explicando como é que você extrai dados da Bolsa de Valores e muitos outros conhecimentos, como é que você gere esses dados, como é que você vai sujar as suas mãos com os dados, não é sujar os dados com as mãos, cuidado, sujar as mãos com os dados, extraindo da fonte gratuita e confiável, pública, até você ter planilhas como a que eu te mostrei no vídeo tutorial sobre dados e estatísticas, e na sequência compor portfólios, seja para a gestão dos seus recursos ou de terceiros. Valeu, gente, obrigado, até mais.